E aí, gente, estamos aqui de novo, agora para resolver exercícios. A gente já comentou um pouco sobre a prova de amanhã e eu achei interessante pelo menos mostrar alguns exercícios. Na verdade, a gente vai fazer 2 exercícios dessa parte da prova para que vocês já possam ter alguma ideia, para que a gente já possa discutir alguma coisa. Últimas dicas mesmo para o momento da avaliação. Tá? Vai funcionar assim, eu vou colocar para vocês a imagem da questão para que vocês possam fazer a leitura. Depois de uns 5 segundos a gente volta para cá e a gente vem para a resolução do exercício. A gente vai discutindo junto o exercício, faz a resolução, daí a gente faz de novo com o próximo exercício no mesmo jeito. Beleza? Nesse exercício, a questão é sobre geometria espacial. A gente tem aqui duas figuras geométricas que elas são compostas pelo silo, que é a questão que está sendo indicada. Você tem aqui um cilindro na parte de baixo e em cima do cilindro você tem um cone. O que você precisa, a princípio, é determinar o volume do silo como um todo, para que ele fique cheio, desde a sua base até o topo. Então a gente precisa calcular o volume do cilindro, que está aqui embaixo, e o volume do cone, que está em cima, e depois somar os dois para achar o volume total da figura. Para calcular o volume do silo, o que a gente precisa então fazer? Pegar a parte do cilindro e usar a fórmula de volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. Para resolver isso, a gente precisa substituir qual é a área da base, que nesse caso é a área de um círculo de raio 3 metros. Então vai aparecer aqui π vezes raio ao quadrado, onde o π, nesse caso, também vai ser substituído por 3, porque o exercício colocou isso na comanda, pediu para você adotar π igual a 3, e substitui o raio por 3 metros. E aí você faz a conta, vai ser 3 vezes 3 metros elevado ao quadrado, para achar a área da base, e multiplica isso pela altura, que nesse caso é de 12 metros. Ao fazer essa conta, você vai encontrar que o volume do cilindro é de 324 metros cúbicos. Já para o cone, que está em cima, a gente precisa calcular pela fórmula do volume do cone, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Onde a área da base aqui vai ser de novo a área do círculo, que é exatamente do mesmo tamanho do cilindro, já que o cone está apoiado em cima dele. Então vai ser π vezes raio ao quadrado, onde o raio também vai ser 3 metros. Nesse caso, como vai ser 1/3 vezes 3, você pode aproveitar para fazer essa simplificação, e aí você vai ficar com 3 metros elevado ao quadrado e o resultado vezes a altura. Como a altura do cone também é de 3 metros, fica então 3 metros ao quadrado e o resultado disso vezes 3 metros. E aí você vai ter como resultado do volume do cone 27 metros cúbicos. Somando os dois, você tem o volume do silo, 351 metros cúbicos. O que você vai fazer com isso então? Ele fala que quer saber o número de viagens mínimas que um caminhão que consegue transportar 20 metros cúbicos terá que fazer para poder encher completamente esse silo. Então você pega este tamanho, que é o tamanho total do silo, e divide pelo volume de uma única viagem com o caminhão cheio. E aí você vai descobrir o valor do número de viagens. É interessante a gente perceber que quando a gente calculou, a resposta ali deu um número com vírgula, um número decimal, que deu 17 aproximadamente, 5, ainda até resto para a gente continuar. Mas não adianta a gente continuar essa conta, porque nesse caso ele pergunta o número mínimo de viagens que um caminhão tem que fazer. Então você não tem como fazer meia viagem, certo? Então você tem que contabilizar o número de viagens. Se precisam ser mais de 17 pela nossa conta, a resposta correta seria então 18 viagens, que era a letra D nesse caso desse exercício. É isso, gente. Para esse exercício, todos os detalhes são esses. Nesse segundo caso, a gente tem uma situação em que você vai encontrar a regra de 3 no exercício. A gente comentou sobre isso no outro vídeo. Regra de 3 resolve muito exercício de matemática. Esse é o típico exercício em que a gente consegue fazer isso. Tá? Ele fala de uma situação em que você tem um veículo, mostra lá uma figura, porque também é muito importante nas questões do Enem que você tenha figuras, gráficos, para que a pessoa seja capaz de ler outras coisas além de apenas textos. Então você deveria ler na figura que ele está com a indicação de 3/4 de tanque. A curvatura indica que está na metade do caminho entre o meio tanque e o tanque cheio. Nesse caso dividido em 4 partes, né? Então 3/4 de tanque cheio. E ele comenta que você tem
uma capacidade máxima para esse tanque de 50 litros. Então a primeira coisa a ser feita é definir quanto desses 50 litros ainda tem de combustível. Para fazer isso, dá para ser feito através de regra de 3. 50 litros está para um tanque, assim como X está para esse 3/4 de tanque, que é a quantidade que você consegue ler lá no medidor do automóvel. Fazendo a regra de 3 simples e direta, se determina que são 37,5 litros a quantidade de combustível que ainda está no tanque. Isso considerando que o tanque tem até uma parte de reserva dentro desses 37,5 litros. A próxima coisa a fazer é usar esses 37,5 litros para determinar a distância que ele vai percorrer. Ainda na leitura das informações do texto, ele fala que o rendimento do veículo é de 15 km por litro. Então a gente pode fazer uma segunda regra de 3 tomando isso como referência. Se o rendimento é de 15 km por litro, ele percorre 15 km a cada 1 litro. Quantos serão os quilômetros que ele vai percorrer com 37,5 litros, que é a quantidade de combustível que ainda tem no tanque? E a gente faz uma regra de 3 simples e direta novamente, fazendo com 15 e 37,5, e a gente vai descobrir que ele consegue percorrer 562,5 km até que o combustível se esgote. E na hora que o combustível acabar, ele vai parar de andar. Só que o problema pedia para a gente definir quantos postos ele conseguiria viajar e em que posto ele deveria parar das opções que eram dadas para que ele reabastecesse antes do combustível acabar. Então a gente precisava olhar agora quais eram as opções. Ele falava de um posto a 150 km de distância, um posto a 187 km de distância, um posto a 450 km de distância, um a 500 km e um a 570 km. E nesse caso, se a gente fosse tentar esperar até o último posto, ele ia parar antes, porque ele só vai conseguir conduzir o veículo até 562,5. Então a escolha correta seria a letra B, 500 km, que com isso ele ainda teria um pouquinho de combustível, o motorista poderia encher o tanque e continuar a viagem sem que o veículo parasse no meio da estrada. Então um exercício como esse é uma situação em que apenas com conhecimento de regra de 3 a gente pode chegar na resposta. Isso é bastante comum, vai aparecer outras vezes. Por isso que eu achei que era um exemplo bacana para a gente poder representar nesse momento. Essa é uma questão da área de eletricidade. Para quem lembra, para quem está estudando e viu as leis de Kirchhoff, deve saber do que se trata. A ideia aqui, nesse problema, é que você tem um circuito em que você tem lâmpadas e que você tem uma fonte de alimentação. Essas lâmpadas estão associadas em paralelo. E o que você aprende pela segunda lei de Kirchhoff é que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que dele saem. E como todas as lâmpadas são idênticas, ou seja, possuem a mesma resistência, a corrente, na hora que for fazer a divisão, deve se dividir em partes iguais. Então, por mais que a gente não saiba o valor da fonte de alimentação, e por consequência não saiba qual é a intensidade de corrente, uma coisa a gente consegue saber com certeza. Da corrente total, cada uma das lâmpadas vai ter que ficar com 1/3 dessa corrente, pelo fato de que a gente tem que fazer a divisão em 3 partes iguais. Então se a gente pegar para analisar o circuito a partir da parte positiva da nossa fonte, a gente vai perceber que a nossa corrente total vai circular a partir da parte positiva até o primeiro nó. No primeiro nó você vai ter 1/3 da corrente seguindo pela primeira lâmpada. E os outros 2/3 da corrente vão subir até o próximo nó. Quando ele encontrar o próximo nó, 1/3 da corrente vai para a segunda lâmpada e o último terço vai passar na terceira lâmpada. E aí se você continuar acompanhando o circuito, você vai perceber que esse 1/3 da corrente que vai vir da terceira lâmpada vai se juntar com o terço da corrente da segunda lâmpada e vai voltar a ser 2/3 de corrente nesse ponto aqui. E quando ele se encontrar com 1/3 de corrente que passou pela primeira lâmpada, volta a ser a corrente total desse lado. Então essa análise, o desenho que está feito aqui, pode ser feito inclusive sobre o desenho, de forma que você não precisaria fazer muitas contas. Você só precisaria fazer as anotações da divisão da corrente e depois você indicar quem é IA, IB, IC, ID e IE, que foram as correntes que, segundo o problema, o técnico indicou. Foi isso que eu fiz aqui do lado. Identifiquei que o IA, a corrente que passa sobre o ponto A, é a corrente total. IB, a corrente que passa entre a primeira e a segunda lâmpada, é 2/3 da corrente total. O IC, que é a corrente que vai passar logo depois da terceira lâmpada, 1/3 da corrente total. Assim como o ID, que está em 2 pontos.
Mas mesmo nós tendo dois pontos diferentes, nesses dois pontos temos exatamente a mesma corrente, que é 1/3 da corrente total. E o IE, que é esse último ponto aqui, já depois de passar pelas 3 lâmpadas, voltou a ser a corrente principal, a corrente total do circuito. E aí depois de você fazer as anotações de quem é IA, quem é IB, quem é IC, quem é ID, quem é IE, você pode de fato buscar a resposta do problema. E ele perguntava quais eram as correntes iguais. E as correntes iguais seriam IA igual a IE, que são os dois pontos em que a gente tem a corrente total, assim como também é a posição do IC igual a ID, que é a corrente que está passando aqui, logo depois da terceira lâmpada, e as correntes que passam pela segunda e pela primeira lâmpada, que cada uma delas também vale 1/3 da corrente total. E a resposta que tinha isso era a letra A, era a resposta em que a gente tinha todas as informações. Esse era um problema que, para resolver, só precisava conhecer teoricamente leis de Kirchhoff. Isso é uma coisa que acontece muito em prova de física. Apesar de a gente estar habituado a fazer muito em sala de aula exercícios com contas, na hora de resolver problemas de física no Enem, muitas vezes a gente consegue resolver com lógica, sem precisar fazer tanta conta. Então a preocupação não é tanto matemática, e sim de conhecer os conceitos, o funcionamento de cada uma das regras. Então nesse caso você precisava conhecer as leis de Kirchhoff e saber fazer as divisões da corrente. Não precisava nem saber uma matemática avançada ou fazer a conta para determinar a relação de tensão, corrente e resistência, e mesmo assim você chegaria na resposta. Esse problema retrata uma situação que é referente a um problema histórico, fala de uma história de Arquimedes e como ele conseguiu provar para o rei Hierão que era possível puxar um navio da areia sozinho, usando um sistema com polias móveis. Polias móveis é um assunto que diz respeito à mecânica e que, para a gente poder chegar lá na resposta do problema, a gente vai precisar de algumas continhas. Ele fala que a massa do navio é de 3.000 kg. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar a força-peso do navio, que é massa vezes gravidade. Se o problema não comenta nada, a gente sempre adota a gravidade como 10, e nesse caso a força-peso do navio é então de 30.000 newtons. Se o navio estava sobre a areia, numa situação de um plano horizontal, você deve tratar que a força normal vai ser equivalente em modo ao valor da força-peso, ou seja, vai assumir os mesmos 30.000 newtons. E aí a gente pode determinar qual a força de atrito estático máxima do sistema, fazendo o coeficiente de atrito estático, que também é dado pelo problema como 0,8, vezes essa força normal, que assume o valor de 30.000 newtons. Então, 0,8 vezes 30.000 dá 24.000 newtons. Então, para que o Arquimedes tivesse razão, ele precisava puxar um sistema fazendo uma força superior a 24.000 newtons, porque antes de atingir esse valor, o navio ia continuar parado. Apenas se a força realizada no sistema fosse maior do que 24.000 newtons, é que ele seria capaz mesmo de arrastar o navio na areia, como o problema sugere. Então, já que ia se trabalhar um sistema de polias móveis, o que você tinha que lembrar? Você tinha que lembrar que, num processo com polias móveis, a polia vai distribuir a força em duas partes. Então, se eu coloco um objeto preso num ponto e uso uma polia móvel para dividir esse sistema, metade da força-peso do objeto fica presa na estrutura fixa, e apenas a outra metade vai para o sistema. Quanto mais polias móveis eu colocar, menor vai ser a força que eu tenho que realizar na ponta da estrutura para conseguir movimentar uma determinada força-peso. Para quem lembra, a fórmula era força F igual a P sobre 2 elevado a N, onde N era o número de polias móveis do sistema. Só que no nosso caso, talvez o caminho mais simples fosse pensar na lógica inversa, porque ele falava o seguinte, que o Arquimedes estava puxando o sistema com uma força de 400 newtons, e que ele queria saber o número mínimo de polias móveis nesse sistema para ele de fato conseguir arrastar. Então, já que a ideia da polia móvel é dividir no meio a força, a gente pode pensar que cada vez que a gente pegar o 400 newton e multiplicar por 2, significa que a gente está colocando uma polia móvel no sistema. Então, 400 newtons vezes 2 dá 800. 800 newtons vezes 2, 1.600. 1.600 vezes 2, 3.200. Só que já tem 3 polias móveis no sistema. 3.200 vezes 2, 6.400. 6.400 vezes 2, 12.800. E a última, 12.800 vezes 2, 25.600. Se ele usar 6 polias móveis, ele vai conseguir uma força superior aos 24.000. Antes disso, não. Então a resposta que seria correta para esse problema seriam 6 polias móveis, que era a letra B.
quando ele usar 6 polias móveis nesse sistema, ele vai de fato poder fazer 400 newtons de força de um lado e arrastar um objeto que precisa de no mínimo 24 mil newtons para poder ser movimentado. Então essa era a resposta que funcionava para esse problema e poderia ser resolvido assim, só fazendo as multiplicações, mesmo sem usar a equação principal. Beleza? Bom, gente, foi isso por hoje. A ideia era comentar um pouquinho, tirar um pouco desse nervosismo, resolver algumas questões das provas recentes, né, e tentar dar um apoio para vocês aí na véspera do Enem, aí, já que vocês vão fazer uma prova que é tão específica da área de exatas. Tá, eu queria agradecer vocês pela atenção, por terem assistido até o final, quem está no vídeo até aqui, né, e pedir também para você não esquecer de deixar um like, né, ou para você se inscrever no nosso canal, comentar no final aí se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa, até porque tem mais provas pela frente, então a frequência de vídeos aí deve estar aumentando. A gente tem aí a prova da Unesp, tem FUVEST, tem Unicamp, devem sair mais vídeos aí. Acompanha a gente, vai seguindo aí o canal para você ficar sabendo quando as informações estão chegando, que aí daqui a pouco você vai encontrar mais informações sobre a gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, dúvidas específicas, olha, eu tô com dúvida em tal matéria, gostaria de saber mais coisa, deixa também no comentário que a gente já, o quanto antes, tenta postar alguma coisa para elucidar aí as dúvidas de vocês enquanto ainda as provas não chegam. Beleza, gente? Boa sorte, sucesso, até mais!